Olá, a paz do Senhor esteja com você. Seja bem-vindo a mais uma célula digital IEJN Alphaville. Uma igreja para você fazer parte e não somente frequentar. Amém? Glória a Deus. Mas antes de eu ministrar aqui, que é a ministração de hoje, nós vamos falar sobre: você tem sido atacado no seu emocional? Amém? E é uma pergunta que eu venho a fazer a você. Será que você vem atacado ou você já foi atacado? Amém? No decorrer da sua vida. Glória a Deus. Então, antes de eu falar sobre isso, eu quero falar sobre os cultos da nossa igreja. Amém? Para que você conheça a nossa igreja. Glória a Deus. Então, primeiro eu queria pedir perdão pelo horário que tá fora aqui do meu horário, mas por alguns problemas que eu tive no período da manhãzinha, eu não consegui fazer, mas eu vou fazer hoje. Amém? Glória a Deus. Vou fazer agora. Glória a Deus, aleluia. Não podemos deixar de fazer, né? E os cultos que nós temos na igreja, nessa semana, de amanhã, que é quarta-feira, que vai ter às 15 horas e às 20 horas. Amém? Também vai ter aos sábados da Nação Jovem, que é às 19 horas. E no domingo, que vai ser às 9 horas. Glória a Deus. Aleluia. E o endereço da igreja é na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Mas eu também te convido para conhecer o nosso canal, o canal da igreja IEJN Alphaville, que ali os cultos são ali ao vivo. Se você conseguir assistir às 15 horas, às 20 horas, os cultos são ao vivo. Amém? E porque às vezes você mora distante da igreja também, e aí você também consegue assistir online. Glória a Deus. E eu tenho certeza que você recebe muita coisa ali também, porque muitas vezes eu também não consigo ir no culto ao vivo, presencial, eu assisto online e a presença do Senhor é muito grande. Amém? Porque a gente não deve limitar a presença do Senhor somente ali na igreja presencial. A presença do Senhor tem que ser constante em nossa vida, não somente ali no momento da igreja, no momento do culto. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então vamos para a palavra, que é Lucas 17, 1, 10. Amém? Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem eles acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar, com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser: eu estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, pode dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se, e se você pode comer, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Bom, aqui nessa palavra, o Senhor, logo no início, ele fala aqui, né, que nós somos pessoas que iremos tropeçar. E muito que vai acontecer, quem vai fazer a gente tropeçar
vai ser algumas outras pessoas. Não vai ser nós que vamos tropeçar por nós mesmos, muitas das vezes, e sim por conta de outras pessoas. Amém? E eu coloco aqui, eu escrevi um esboço, e eu coloco aqui muito sobre a minha vida, né? Sobre o que eu vivi no decorrer da minha vida. Glória a Deus. Eu não vou falar sobre mim muito assim, vou falar sobre mim, mas eu acredito que você vai se identificar com isso, se você sofreu com isso também. Amém? Porque às vezes a gente quer tampar as nossas emoções, né? E quando a gente quer fazer isso é porque a gente não tá curado, né? Mas eu senti no meu coração que eu devia escrever isso, porque eu acredito que eu escrevendo isso e falando pra vocês, eu vou ver que cada vez mais eu tô curada, amém? Pelas coisas que me fizeram. Porque assim, no decorrer da minha vida, né, eu vi muitas pessoas que sempre me atacaram no meu emocional. Sempre. Sempre me atacaram no meu emocional. E o inimigo usava muito isso contra mim. Amém? E eu me recordo que a maioria de quem me feria muito eram mais os adultos. Em vez de ser eles que deveriam me proteger, eram eles que me atacavam. Amém? E me destruía por dentro, muitas das vezes. E isso foi acumulando no decorrer da minha vida, porque às vezes as pessoas falam as coisas pra você e elas jogam pra você as coisas, mas elas não percebem que tá te machucando, te ferindo, te destruindo. Amém? Acabando com a sua vida. Glória a Deus. E isso desde criança que eu vim sofrendo, sabe? E a minha infância eu vim sofrendo desde a minha infância até o dia que eu conheci Jesus, com 48 anos. Amém? E com esses ataques que as pessoas me falavam, era de fracasso, de abuso, sabe? Abuso de todos os tipos, porque como eu era muito nova e era assim muito avantajada, então os homens ficavam muito atraídos. E aí o que acontecia? Óbvio que era o inimigo que fazia isso e eles me deixavam constrangida e eu me sentia culpada, sabe, por isso. E o que acontecia? Eu me sentia muito mal também, isso afetava bastante. Eu me escondia, na verdade, eu me escondia nas roupas, eu usava roupa larga por causa disso, porque eu me sentia constrangida. E não era só isso, aí tinha os bullying também, aí tinha também o comparação, sabe? As pessoas faziam comparação com a minha pessoa e com outras pessoas. E tudo isso eu fui ver da minha infância até os dias de hoje, até o dia que eu mesmo tava já me destruindo, sabe? Porque aí as pessoas já não estavam mais me destruindo, quem me destruía era eu mesma. Por quê? Porque eu mesma falava as coisas, o que as pessoas haviam me falado. Amém? E assim, eu sempre procurava não fazer isso, né, com ninguém. Mas só que muitas pessoas, isso mesmo antes de eu me conhecer Cristo, eu não fazia isso com as pessoas, de destruir as pessoas assim, de ficar falando, né? Eu procurava não ser assim. Às vezes pode ser que até soltava, né? Porque como você tá muito ferida, mas eu procurava não ser assim com as pessoas, né? E isso Jesus fala muito aqui, né? Que ai daquela pessoa que fazer você tropeçar. E por que eu tropecei muito da minha vida? Por conta das pessoas que falavam o que elas falavam, entendeu? Em vez de elas me defenderem, elas me maltratavam, né? Me chamavam de fracassado, falava que eu era incapaz de fazer as coisas, muitas das vezes, sabe? De perdedora, rindo de mim sempre por algo que eu rio, que eu fazia ou então que eu falava, né? Sempre tava rindo da forma de eu falar, muitas vezes, né? Então, e eu sempre me achava que não era meu lugar aqui,
né? E eu sempre pedi a Deus para me levar embora, porque era a forma de me livrar das coisas, né? Que é o que a gente pensa, né? Mas até que um dia eu conheci Jesus, sabe? E ele me disse que eu tinha muito que viver aqui ainda. Eu não podia ir embora. Amém? E por que eu tô contando isso pra vocês, né? Porque eu sei que muitas pessoas sofrem, ou já sofreu, ou sofre com o que eu sofri. Entendeu? Porque as pessoas, elas não têm sentimento. Muitas das vezes, as pessoas que fazem isso com a gente, elas também passaram por isso. Então, elas vêm e, tipo, te maltrata por essa forma. Amém? Porque às vezes acontecem isso. As pessoas, elas não sabem sofrer calada. Porque eu sofria calada. Eu sofria calada. E muitas vezes as pessoas, eu tava sorrindo, mas eu tava brincando. Mas só Deus sabe o que eu sentia por dentro, né? Eu sentia aquela sensação de derrota, aquela sensação de fracasso, que até como mãe mesmo, sabe? Aí depois eu me tornei mãe e eu me sentia fracassada também, como mãe, né? E por quê? Por falta de preparação, por maturidade, porque essa maturidade não veio, né? Não foi ensinada, porque as próprias pessoas que eram para me ensinar eram imaturas também, né? Então, não tinha uma maturidade. E aí, o que aconteceu? Então, eu vivi num sistema onde tudo era imaturo. Então, por isso que Deus fala, né? Que a gente tropeça por esse fato, porque vem as pessoas que deveriam te ensinar, que deveriam te educar, que deveriam te trazer maturidade, elas mesmas eram imaturas, né? Não sabia te dar não sabia te ensinar conforme você deveria aprender. Elas achavam que só, por exemplo, outra coisa também, né? Que a imaturidade muitas vezes dos pais só vê, se você tem 2 filhos, só vê a habilidade de um filho, não vê a habilidade do outro. E por que às vezes não vê? Porque a habilidade do outro está oculta, porque ele foi tão chamado de incapaz, de burro, de que não sabe fazer as coisas. Por quê? Porque ele esconde as habilidades. E Deus falou muito comigo isso antes de eu me converter. Ele falou assim, que eu escondia as habilidades. Ele sempre falava com a passagem dos talentos, né? Que eu enterrava meu talento. E por que isso? Por causa disso. Por causa das pessoas que estavam que faziam eu tropeçar na minha vida, né? Que me levava a ficar me chamando de incompetente, de que se eu fizesse tudo certo, eu nunca tinha um elogio, mas quando eu fazia tudo errado, já vinha cascando abacaxi, sabe? E assim, e como a gente não tem entendimento de que a gente não precisa de aprovação de ninguém na vida, a gente só precisa da aprovação de Deus, então a gente precisava da aprovação das pessoas, né? Eu precisava da aprovação das pessoas, mas só que isso foi acabando comigo, sabe? E aí o meu potencial mesmo foi apagado, amém? Porque não havia investimento em mim, então somente investimento em outras pessoas, então as minhas habilidades foram se apagando. Amém? E hoje eu vejo que eu tinha muita habilidade em muita coisa. Às vezes eu recordo das coisas que eu gostava de fazer, que eu fazia. Eu tinha muitas habilidades, porém elas foram se apagando. Elas foram, e o inimigo foi usando isso também, né, pra acabar comigo. E até o dia que Deus me resgatou. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E eu creio muito que Deus vai transformar a sua vida também, assim como transformou a minha. E eu tenho certeza disso, porque o Senhor diz aqui, ó, seria melhor que essa pessoa que fez você tropeçar, ela se lançasse no mar, se jogasse no mar como uma pedra. Porque Deus, ele tem sentimento. E ele
viu tudo o meu sofrimento, viu todo o meu sofrimento, viu tudo que as pessoas fizeram comigo, que me fizeram tropeçar no decorrer da minha vida. E tudo isso, ai deles, como diz a palavra, né? Porque o Senhor tem sentimento e Ele viu tudo isso, porque eu sempre fui criatura dele, fui sempre criação dele, né? Só que como Ele só conseguiu me resgatar quando eu tinha 48 anos, e aí eu pergunto para o Senhor, por que Ele só me resgatou nesse período, só quando Ele me conseguiu nesse período, nesse tempo? E Ele me diz, porque você precisava de ter maturidade. Então, e Ele veio criando essa maturidade em mim, mesmo eu não querendo se manifestar para mim do jeito que Ele tinha que se manifestar, para que eu aceitasse Ele, mas Ele se manifestava de outras formas, entendeu? E foi que Ele foi criando maturidade em mim, amém? E hoje eu vejo isso, e hoje o Espírito Santo às vezes faz muito eu voltar ao meu passado, para que eu venha curar as raízes do que aconteceu. E é por isso que eu preciso, né, passar isso aqui para você hoje, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que assistem, né, esses vídeos da célula digital, eu tenho certeza que elas têm esse problema, assim como eu tinha esse sofrimento, amém, de ter passado por tudo isso, por essa questão de emocional, por ter sido atacada emocionalmente desde criança, amém? E muitas coisas que você poderia estar fazendo hoje, você não está. Por quê? Por causa desses ataques emocionais. Amém? Porque isso foi te fechando cada vez mais como uma concha, né? Quando a concha é atacada, ela vai se fechando e ela vai se entracando cada vez mais para não deixar pegar a pérola, né? E é isso que a gente faz com a gente, para que a pérola não venha sair de dentro da gente, que é o nosso talento, as nossas habilidades, para que a gente rompa, é por conta dos ataques emocionais que fizeram conosco, amém? E aí por isso que eu falo para você, e aí Deus diz aqui pra gente, ó, nessa palavra, tomem cuidado, né? Se o seu irmão pecar, repreenda ele. Porque se ainda ele vier te atacar, mesmo que você já conhece o Jesus, mesmo que você já é adulta, né? Que você já tá curada. Se ele vier te acatar, repreenda ele. Fala, por que você tá falando isso? Sabe? Eu nunca falei isso pra você, por que você tá falando isso? Pra mim. Né? Se coloca no seu lugar. E perdoa ele. Sabe? 7 vezes. E quantas vezes ele fizer, você perdoa. Até ele aprender que ele tem que te respeitar. Até ele aprender que ele tem que falar direito com você. Até ele aprender que você tem sentimentos. Que ele também tem sentimentos. E ele precisa entender que muitas vezes o que ele tá passando, o que ele tá falando com você, foi o que ele passou na vida dele também. Porque eu entendo isso. Porque às vezes as pessoas, o que elas passaram, elas vêm e atacam você. O que elas passaram, elas vêm e atacam o inocente. Amém? Eu vejo isso. Então, é isso que a gente tem que fazer, perdoar. Perdoar, porque a única coisa que a gente tem que fazer é perdoar. Amém? E é como o Senhor diz. E se a gente tiver, assim como os apóstolos falaram, né? Os apóstolos disseram, o Senhor aumenta a nossa fé, né? Porque nós temos que ficar perdoando as pessoas que nos atacam, as pessoas que nos fazem mal. Mas é o real, a gente tem que perdoar. Porque a gente tem que entender que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Cristo, entendeu? E se nós somos novas criaturas nós somos. E nós temos que agir como essas novas criaturas. Amém? Porque nós não temos que deixar vinhos velhos em odres novos, porque ele vai explodir. Amém? Então, nós temos que colocar vinho novo em odres novos. Nós temos que ser sempre renovados todos os dias. Amém? E aí eu te convido, se você ainda não aceitou Jesus, e se você ainda tá com esses sentimentos feridos, se liberta agora. Aceita Jesus na sua vida agora.
Em nome de Jesus, você diz assim: eu aceito Jesus na minha vida como meu Senhor e Salvador. E eu tenho certeza que Ele vai te liberar. Senhor, me coloca no livro, o meu nome no livro da vida. Eu derramo meus pecados a Ti. Senhor, eu entrego os meus pecados a Ti. E Ele vai receber todos, porque foi Ele que morreu por nós. E Ele vai colocar todos os seus pecados na cruz. Coloca os seus pecados na cruz. E você vai ver como o sangue do Senhor Jesus vai te lavar para te proteger e para te perdoar de todos os pecados. Amém? E eu te convido. E a minha oração de hoje é para isso. Para que você seja perdoado por Deus, para que você venha aceitar o Senhor e para que você perdoe também as pessoas que te fazem mal, que te ferem emocionalmente. Amém? E eu creio que você vai ser curado em nome de Jesus. Assim como o Senhor me curou, Ele também vai te curar. E eu tenho certeza que vai em nome de Jesus. E eu posso te dizer que hoje eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, mas o que eu tenho é Jesus. E eu sou muito feliz por isso. Eu sou muito feliz por isso. Você nem imagina o quanto. Porque a felicidade que o Senhor plantou na minha vida, nenhum dinheiro compra. Nenhum dinheiro compra. E pode ter certeza. E uma coisa que eu amo fazer é falar aqui para vocês tudo sobre a palavra do Senhor. Amém? E é a minha felicidade estar aqui. Glória a Deus. E eu quero agora orar por você. Senhor Deus Pai misericordioso, eu oro para que o Senhor venha fazer com que essa pessoa venha aceitar o Senhor Jesus, que ela perdoe as pessoas que magoam ela e que ela venha entender, que tudo que ela passou na vida, eu tenho certeza que você tinha que ter passado, assim como eu tinha que ter passado, para que eu chegasse nesse momento na minha vida e eu tenha a maturidade e eu reconhecer tudo que foi o Senhor que estava comigo desde lá do início. Amém? E como diz a passagem de Jeremias, aquela passagem de Jeremias que diz assim, que eu já te conhecia antes mesmo de você ser gerado no ventre da sua mãe. Essa é a passagem. E realmente, Deus já me reconhecia. Deus já me conhecia, porque foi Ele que me criou. Amém? E eu creio nisso. E como Ele me criou, Ele criou você também. Tenha consciência disso, que Ele criou você também. Mas só que Ele não quer você mais como criatura, Ele quer como você filho, filha dele. Então venha aceitar Jesus. Você não sabe o que é ser filho do Senhor. Você não sabe. E aceite, porque aí você vai começar a saber. Você vai começar a entender. Você vai começar a saber mais coisas de Deus. Querer saber mais dele. Amém? Assim como eu sempre quis. E essa é a minha oração de hoje, que você venha aceitar o Senhor Jesus, que você venha amá-lo de todo o seu coração. E venha entender que Deus tem sentimentos por você. E Ele quer cuidar de você. E Ele quer fazer com que você seja filha dele. Em nome do Senhor Jesus. E eu oro para isso. Que o Senhor derrame o teu sangue sobre essa pessoa, meu Pai querido, meu Pai amado. Venha trazer toda a paz em seu coração. Toda a paz que excede todo entendimento. Glória a Deus, aleluia. Amém e amém. E te convido para você compartilhar essa live com quem você achar que precisa, assim como eu, como você, precisamos ter sempre a palavra do Senhor viva na nossa vida. Também te convido a seguir o meu perfil, tanto do Facebook como das outras redes que você me vê. Enfim, e curta, não deixa de curtir, porque assim a rede social vai entender que você gostou e vai compartilhar com outras pessoas. Amém? Glória a Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que a paz esteja com você, que o seu dia seja maravilhoso, maravilhoso, em nome de Jesus, e muito abençoado. Glória a Deus, aleluias, aleluias. E que o Senhor venha trazer muitos frutos na sua vida. Amém? Glória a Deus. E que a paz esteja com você. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.